Olá, seja muito bem-vindo ao curso Guia Prático de Calistenia. Meu nome é Pinho, fico muito feliz por ter você aqui e se você está vendo esse vídeo, isso quer dizer que você realmente está comprometido a transformar o seu corpo e transformar a sua vida. Nesse curso eu vou mais do que te dar o peixe, eu vou te ensinar a pescar, eu vou te ensinar como estruturar um programa de treinamento, como entender como adequar a sua alimentação, como fazer uma avaliação física e traçar um plano que realmente vai funcionar, que vai te levar na direção dos seus objetivos fitness de maneira mais efetiva e de maneira mais eficiente. Seja ele ganho de massa muscular, ou mais conhecido como hipertrofia, ganho de força ou redução do percentual de gordura. A razão pela qual a maioria das pessoas estão treinando em academia e elas simplesmente não conseguem alcançar os objetivos delas é porque elas recebem uma ficha de treinamento do profissional de educação física da academia, porém elas não entendem como aquilo funciona, não entendem o quão importante é a alimentação para fazer esse plano funcionar e como adequar essa alimentação a esse plano. Eles não entendem por que aquele determinado número de repetições foi escolhido, por que aquela sequência de exercícios, por que aquele determinado peso. Em cerca de 2 horas, dividido em 5 módulos, eu vou te explicar tudo que você precisa entender de maneira simples e direta, baseado na ciência e no que realmente funciona, mas de uma maneira que você vai entender. Muita gente simplesmente está correndo pelo parque, vai lá, faz um número de barras, faz alguns exercícios, algumas flexões e vai embora e não adquirem resultados em termos de ganho de massa muscular ou queima de gordura. Isso acontece pelo fato do estímulo não ser o suficiente. O seu corpo ele vai se acostumar ao movimento, ao padrão de movimento que você der para ele. Isso não vai acontecer se você fizer apenas um exercício, se você fizer apenas uma repetição. A sua musculatura ela precisa receber um estímulo muito maior do que ela está recebendo, do que ela está acostumada a fazer. Nossa musculatura, o nosso corpo ele é bem eficiente, ele é muito inteligente, então ele não vai carregar um determinado peso em massa muscular que não vai ser necessário para alguma atividade. Você tem que justificar aquele ganho de massa muscular. E é justamente por isso que as pessoas treinam, ganham massa muscular e param de treinar, perdem aquela massa muscular, justamente porque você não está fazendo mais uso e a sua musculatura, o seu corpo, ele entende isso. Ele entende que aquela musculatura, aquele peso em forma de massa muscular não é mais necessário. Então, automaticamente, quando você para a atividade física por um longo período de tempo, você perde a adaptação que você conquistou naquela determinada atividade. Então, vou mostrar aqui para vocês como é que vai se estruturar o curso. E como qualquer curso, você vai ter um material, você vai precisar fazer anotações, então pegue papel e caneta, imprima aí a ficha de treinamento que eu vou colocar para você e nela você vai escrever no decorrer dos próximos módulos, você vai entender o que é que você vai precisar colocar lá, certo? Então vamos lá, no primeiro módulo você vai entender os pré-requisitos, o que realmente é extremamente necessário para que um programa de treinamento seja efetivo, que ele realmente traga os resultados que ele promete trazer. Existem 3 coisas que você precisa ter em mente antes de estruturar um programa de treinamento. Você precisa ter essas 3 coisas, caso contrário você não vai alcançar os objetivos que você pretende. E esses fatores são volume, intensidade e variação. Tudo isso você precisa levar em consideração, eu vou explicar de um por um no próximo módulo. Você vai poder anotar aí todas essas informações e isso vai te ajudar a entender um pouco mais de como que a calistenia vai funcionar, porque não é muito diferente do levantamento de peso. Muita gente confunde treinamento de resistência com treinamento de endurance. Por exemplo, um maratonista, isso não é um treinamento de resistência, apesar dele resistir por um longo período de tempo fazendo uma determinada atividade, não é isso que se relaciona quando se fala no termo de treinamento de resistência. Treinamento de resistência é simplesmente algo que está oferecendo uma resistência à sua musculatura. Por exemplo, existe o peso desse pincel, a tendência natural dele é cair, justamente por conta da ação da gravidade. Então, sempre que eu tento levar esse objeto contra a ação natural que ele tem, que é ir para baixo, quando você tenta levantá-lo, ele está oferecendo uma resistência à sua musculatura. Então, é disso que treinamento de resistência se trata. E como eu já falei, treinar com uma carga externa e realizar um determinado movimento utilizando apenas o seu peso corporal não é muito diferente. A questão é que é muito mais fácil você manipular uma carga, você saber como você progredir se você está simplesmente trabalhando com pesos. Por exemplo, se eu for fazer um biceps curls, rosca direta com 5 kg, automaticamente se eu aumentar para 6 kg, isso vai se tornar mais difícil, vai ser um estímulo um pouco mais avançado. Porém, com relação à calistenia, você tem que entender como a ação da gravidade, como o seu corpo vai se comportar com relação a essa ação da gravidade.
como você vai fazer para tornar um exercício mais difícil ou mais fácil dependendo do seu nível. E tudo isso eu vou explicar para você aqui no curso. Então, da mesma maneira que o treinamento com pesos vai estimular a sua musculatura, você está realizando uma contração com uma determinada resistência, da mesma maneira você vai trabalhar a calistenia, a resistência do seu próprio peso corporal à ação da gravidade vai exercer uma certa resistência à musculatura que você pretende trabalhar. Sempre tem como você ajustar para pegar um grupo muscular específico. A grande questão da calistenia é que na maioria dos movimentos são exercícios compostos, ou seja, eles vão utilizar mais de uma articulação. Por exemplo, as flexões, você vai estar utilizando a articulação, vai estar movimentando a articulação do seu ombro e do seu cotovelo, portanto você está fortalecendo os músculos que estão atuando naquelas determinadas articulações. Diferente um pouco do treino de academia, que você tem como isolar uma determinada articulação e dessa maneira trabalhar apenas um grupo muscular. Porém, existe essa vantagem de trabalhar exercícios compostos, eles são comprovados cientificamente como os exercícios mais efetivos para ganho de massa muscular, para ganho de força, são os exercícios compostos, mesmo na musculação, como supino, como deadlift, como vários outros movimentos, agachamento. Todos esses exercícios multiarticulares, eles trabalham grupos musculares diferentes, fazendo com que seu corpo cresça de maneira mais harmônica, sem a necessidade de ficar focando em um determinado músculo isoladamente. Próximo passo, depois que você entende quais são os pré-requisitos, o que é que você precisa ter no programa de treinamento, você vai passar para o módulo número 2, que é a avaliação física, como você vai avaliar o seu nível, como você vai saber que o número de repetições, o número de séries é apropriado para o seu nível. E nesse módulo eu vou explicar para você como você vai fazer de maneira simples uma avaliação física, saber qual é o seu nível e a partir daí estabelecer o número de séries e o número de repetições para cada um dos exercícios, baseado nas informações do módulo anterior, que fala sobre volume, intensidade e variação de treino. Módulo número 3, divisão de treino. Finalmente você vai ser capaz de colocar aí no papel, utilizar a ficha de treinamento que você imprimiu e colocar aí na ficha de treinamento todos os exercícios que você vai fazer, número de repetições, número de séries, e aí você vai ter o plano que você vai seguir, você vai ter o caminho a seguir, mas nada vai acontecer se você não caminhar nesse caminho. Esse plano ele vai te levar até o seu objetivo, porém você tem que entender que você vai precisar agir para poder alcançar aquele objetivo. Depois que você tiver tudo isso, você tiver a sua ficha de treinamento, você vai aprender no módulo 4, alimentação, como ajustar a sua alimentação para alcançar esse seu objetivo. Porque treino e alimentação, ambos vão trabalhar para te trazer para o objetivo que você pretende ter. Se você tiver um treinamento adequado para o seu objetivo, porém a sua alimentação não estiver acompanhando isso, você não vai alcançar esses seus objetivos ou vai demorar um pouco mais para você alcançar. Da mesma maneira, se você estiver se alimentando de maneira saudável, porém o seu treino não for adequado para o seu objetivo, você também não vai alcançar esse seu objetivo. Então é extremamente importante que você entenda como ajustar essas duas coisas. E nesse tópico número 4 eu vou falar de maneira simples como você vai fazer para, independente da dieta que você siga, você vai ser capaz de entender como estabelecer um link entre alimentação e treino, fazer com que você consiga alcançar esse seu objetivo no tempo mais rápido possível, da maneira mais eficiente possível. Sabendo disso tudo, vamos falar sobre o encerramento aí do tópico 5, garantia de resultados, como você vai fazer para se manter consistente, para se manter disciplinado nesse plano, porque não vai adiantar nada você saber o que é que você tem que fazer, mas você não fazer. Você sabe que para passar no vestibular você vai precisar estudar 4 horas por dia. Não adianta nada você colocar lá no papel, estudar 4 horas por dia, se você realmente não pegar o papel, não for lá estudar, investir tempo e dedicação naquilo, você não vai conseguir alcançar o seu objetivo final. E o bom da calistenia é que para isso você não precisa estar matriculado em uma academia se você não quiser, e nem precisa mesmo ir para o parque se você tiver esse equipamento em casa. Tudo que você vai precisar são paralelas, o chão, uma barra que você possa fazer as suas barras e o seu próprio peso corporal. Você não vai precisar treinar 2 horas por dia, 6 vezes por semana. Se você tiver uma rotina muito corrida, eu tenho certeza que você é capaz de dedicar 1 hora do seu dia, 3 vezes por semana, para a sua saúde, para o seu corpo. Com certeza você vai se sentir muito melhor no seu trabalho, você vai ter uma performance e um desempenho muito melhor nos seus estudos. Se você se sentir bem, se você estiver livre de dores, se o seu corpo estiver funcionando da maneira apropriada, adequada, da maneira que o seu corpo foi feito para funcionar. E 90% disso tudo vai ser prática, vai ser você colocar em prática o conhecimento que você adquiriu aqui nesse curso. Tá? E simplesmente investindo 2 horas do seu dia, você vai adquirir o conhecimento necessário para adquirir esses resultados, porém você vai ter que colocar o esforço suficiente, vai ter que esperar o tempo necessário
para que esses resultados possam ser colhidos. Então, nesse tópico número 5, eu vou falar sobre como você vai fazer para se manter motivado, como você vai fazer para traçar o seu progresso e para adquirir os melhores resultados com eficiência de tempo. Então é isso aí, isso foi apenas uma introdução de como vai se estruturar o nosso curso. Imprima o material, pegue papel e caneta e a gente se vê no módulo 1.